Olá, meu amigo, minha amiga. Sem enrolação, vamos para a terceira aula do nosso curso. Já respondendo aqui como que surgiu essa ideia de mandar a capital para o centro do país, para Brasília. Como que ocorreu isso? A gente vai ver aqui que foi uma ideia, pessoal, que não foi do dia para a noite, não foi de um ano para o outro e não foi de um século para o outro, entendeu? Isso foi uma ideia que foi ventilada por centenas de anos e que precisou de muito esforço político, esforço financeiro e todo tipo de esforço para poder fazer essa ideia se concretizar. Então, sem enrolação, vamos aqui, ó. A ideia de uma capital no interior era ventilada desde o Brasil Colônia. O Brasil Colônia começou lá em 1500. Então, quando descobriram o Brasil, o Marquês de Pombal, depois, quando ele ficou responsável ali, por ser o ministro do rei e tomar esse tipo de decisão, ele já sabia que a capital não deveria, de maneira ideal, ser nem Salvador e ser nem Rio de Janeiro e nem Maranhão. Por quê? Porque a capital no litoral ela é mais suscetível a ataques. Você viu lá que eu te falei que ele transferiu a capital para o Rio de Janeiro para prevenir de ataques. Mas ali, pessoal, foi o que ele trabalhou com o que era possível para a época, uma vez que se a capital fosse para o centro naquela época, ia ser mais difícil o acesso, ia ser que a gente tem que lembrar que realmente um monte de mato que naquele tempo era, de uma maneira geral. Não tinha os acessos, não tinha a distância, não tinha meios de locomoção, transportes rápidos e eficazes para poder fazer essa transição. Naquele tempo não existia o avião, por exemplo. Então, pessoal, em 1761, Marquês de Pombal já defendia uma capital no interior. O motivo era prevenir os ataques inimigos, como eu contei aqui, e essa ideia ganhou força na Inconfidência Mineira, de 1789. De maneira resumida, a Inconfidência Mineira foi um momento ali que algumas pessoas, em Minas Gerais, obviamente, não concordavam com o quinto do ouro que era pago, chamado Quinto dos Infernos. Veio daí essa expressão, e aí eles acabaram estourando ali uma tentativa de revolução, onde tentaram tornar basicamente, tentaram tornar Minas Gerais um estado soberano, um lugar separado do restante do Brasil, e não deu certo. Como a gente sabe, a pessoa mais famosa daquela época foi Tiradentes, ficou marcado, até hoje a gente tem um feriado dedicado a ele, então a gente daí tira que não deu certo. Então, a ideia foi sufocada pelos motivos apresentados aqui, e eu estou deixando um vídeo que eu vou deixar no rodapé do curso para você assistir se quiser. Só para a gente ver aqui rapidamente, é um vídeo de 1 hora e 14 minutos falando sobre a Inconfidência Mineira, os motivos, o que, que levou a isso. Se você gosta de história, sempre vale a pena estar assistindo aí e adquirindo mais conhecimento sobre o tema, tá bom? Mas continuando nosso curso. Em 1808, Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça, que foi o quê? Um jornalista, maçom e diplomata brasileiro, e ele criou o jornal Correio Brasiliense. Esse homem, Hipólito José, ele era, enfim, um pensador brasileiro, um daqueles nobres que ficava filosofando como deveria ser o Brasil. Com certeza ele contribuiu de muitas outras formas, mas aqui a gente vai estar estudando ele desse aspecto. E ele foi morar em Londres e ele enviava notícias para o Brasil de forma clandestina. Ele comentava a política do Brasil enquanto colônia e de Portugal. E ele, já nessa época, 1805, ele fica reiterando os existentes pedidos de mudança da capital, que na época era no Rio de Janeiro, ele pedia para mudar para o centro do Brasil, para ali Goiânia, Minas Gerais, essa região. Aí teve alguns pontos, alguns momentos da vida dele que esses pedidos eles foram mais contundentes. Então, em 1813, ele alegou que a posição geográfica do Rio de Janeiro era vulnerável a ataques e dificultava a comunicação, que a nova capital poderia, se espelhando nos Estados Unidos, receber o nome do príncipe regente. Então, aí fica a reflexão. O nome da capital dos Estados Unidos é Washington. E aí, como seria o nome da capital do Brasil? Sei lá, Pedro? Aí fica essa reflexão para a gente. Ele defende que o local seja em Minas Gerais, entre o Rio Doce e o Rio São Francisco. E aí fica também outra reflexão interessante, pessoal, que é muito lindo ver isso acontecendo durante a história do mundo como um todo. Que é o quê? Por que, que ele defende esse rio? Não é à toa. Porque o Rio São Francisco, a gente sabe que é um rio muito forte do nosso país, um rio assim, daqueles que dificilmente vai parar de correr. E grandes civilizações, como a gente estudou, você provavelmente estudou também no ensino médio ou fundamental, elas surgem ao redor de rios. Então essa era uma preocupação, ó, que o Hipólito já tinha naquela época, em 1816. Ele dizia:
que devia ser entre 2 rios importantes, porque aí ele já fundamenta que é por causa dessa necessidade de ter um lugar, enfim, a cidade ficar entre rios para poder alimentar toda a agricultura, as pessoas terem como beber, enfim, todo o desenvolvimento, toda a força da cidade, ela surge também ali bebendo na nascente do rio, podemos dizer assim. Então, em 1818, ele faz outra afirmação nesse sentido. Com base nessas ideias, em 1823, José Bonifácio defendeu a construção de uma nova capital para estimular a economia e o comércio. Foi outro pensador do Brasil. E, basicamente, memorizem isso, que Hipólito José, José Bonifácio, os grandes pensadores brasileiros, eles desde 1500, eles já viam, na realidade 1500 não, mas desde ali do início do Brasil colônia, eles já vinham defendendo que a capital deveria ser mais centralizada no país, para o interior do país, uma vez que no entorno, na área litorânea, tinha todo esse risco de ataques, tá? Aí a gente vem para outra pergunta. E como que surge o nome Brasília? Então a gente tem que, em 1821, José Bonifácio, que acabamos de falar dele, lembra? Agora a gente vai descobrir quem foi. Ele foi um dos patriarcas da independência. Ele foi um homem que ajudou a preparar reivindicações para Lisboa, no tempo que o Portugal estava explorando muito o Brasil do ponto de vista de cobrar as taxas, os impostos. E entre elas, essas reivindicações que o José Bonifácio ajudou aqui no Brasil, está o pedido de constituição e que a nova capital se chamasse Brasília ou algum outro nome fosse escolhido, mas ele já deu ali a dica, ó, se chama Brasil, que tal chamar a capital de Brasília? Então, 1821. Em 1823, em um memorando que ele também escreveu, ele, ele propôs a instalação da capital na cidade de Paracatu dos Príncipes, em Minas Gerais. A gente pode ver aqui uma tendência a pedir essa capital em Minas Gerais, até agora, em Minas Gerais ou na região. Mas lembra aí, ó, ouro. O ouro nessa época estava sendo explorado por ali, os principais pensadores, as influências, entendeu? E aí ele disse que poderia se chamar Brasília ou Petrópolis. Então, e temos essa continuação. Em 1839, houve a retomada do tema por Adolfo Weingarten. Não vou acertar dizer esse nome, né? Mas provavelmente é Weingarten. Tem um ministro hoje em dia da educação aí, do último governo, que tinha um nome parecido com esse. Então, Adolfo Weingarten, ele conhecido como o inventor do Brasil, ele foi um militar, diplomata e historiador brasileiro. E ele, de início, defendeu que São João del Rei deveria ser a capital. São João del Rei, em Minas Gerais. Depois ele mudou de ideia e defendeu o Planalto Central como de Tiradentes. Então, Tiradentes também havia defendido o Planalto Central, e depois o Adolfo fez isso. Em 1877, ele empreendeu uma viagem a Goiás para inspecionar a área, elegendo a Vila Formosa de Imperatriz, atual Formosa, como sede da capital. Então, aqui, ó, em 1839 já temos uma primeira viagem. O que eu digo para vocês? Essa primeira viagem, ela não é muito cobrada nos concursos, ela não é cobrada de uma maneira geral. A gente vai ver lá na frente qual a primeira viagem que que é realmente cobrada como a primeira importante. Disseram, ó, agora vai, e aí eu vou deixar contundente para vocês. Mas cabe dizer que o Adolfo, ele já fez, em 1877, já houve essa primeira viagem, tá bom? Outro ponto bastante contundente, ó, agora se atente aqui, bastante contundente, cai bastante em concurso, sei que está no final da aula, mas a gente vai estar aqui. O sonho de Dom Bosco. E como foi isso? Ó, em 30 de 8 de 1883, ou seja, há aproximadamente 150 anos atrás, aqui em um chute livre, Dom Bosco teve previsões proféticas. E por que isso é importante? Ó, o que ele diz? Quando se vierem a escavar as minas escondidas em meio a estes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. E aqui, isso aqui está nos escritos de Hipólito José da Costa. O sonho de Dom Bosco seria um estratagema goiano para impulsionar e adquirir aderência ao projeto de mudança para a capital. Então vamos lá, pessoal. Basicamente, em resumo, em 1883, um frei, Dom Bosco, desculpa se o nome certo não é frei, mas um dom, né? Um dom, ele sonhou, alguém aí da Igreja Católica, ele sonhou que haveria uma terra de onde jorraria leite e mel. E aí, isso, no imaginário coletivo, começou a ser usado como argumento
para que a capital devesse sim ser interiorizada. Só que aí a gente tem uma discussão política já instaurada. Como tudo envolve a política, já envolve essa discussão. Que é o quê? Mas e aí? A capital vai para o centro, mas vai para onde? A gente vê que até então, Minas Gerais batendo ali, ó, firme. Minas Gerais, só Tiradentes e o outro aqui que tinha dito que essa capital seria aqui em Goiás, na região de Goiás. E aí vem Dom Bosco que tem esse sonho. E no sonho dele vai dizer que nessa região aqui, em meio aos montes, tal, Planalto Central. Então, o Hipólito José ele já diz nas cartas dele que isso era uma obra para poder trazer essa capital mais para a região do Goiás. E como a gente vê hoje em dia funcionou. O Distrito Federal fica assim mais dentro do Goiás do que Minas Gerais. Tanto é que a RID, como a gente vai estudar mais à frente, ela tem mais cidades do Goiás do que de Minas Gerais. Aqui cabe citar alguns outros dois pontos. A primeira obra de alvenaria de Brasília foi a Ermida Dom Bosco. Ou seja, o Dom Bosco ele teve o sonho lá no final dos anos 1880, né? 1883. Ele teve o sonho lá. Brasília foi construída em 1955, ali né, nesse período. Então, para vocês verem como o sonho do Dom Bosco impactou a construção de Brasília. O primeiro lugar construído em Brasília levou o nome dele. Então, a primeira pedra de alvenaria foi a ermida de Dom Bosco, projetada por Niemeyer. E a primeira ordem religiosa a chegar no DF foi a ordem dos Salesianos, que também tinham a ver com Dom Bosco, entendeu? Então, tudo isso impactou. Outro ponto do misticismo de Brasília é quando as pessoas refletem, a gente vai ver melhor quem foi JK, mas quando elas refletem se JK seria um faraó reencarnado. Por que isso, pessoal? Porque Brasília é um lugar que tem muitas construções em forma piramidal, que lembra muito o antigo egípcio, o antigo Egito. Além disso, o Memorial JK é localizado no ponto mais alto de Brasília, onde se encontram seus restos mortais e seus objetos que o tornam semelhantes a um faraó, porque era assim que os faraós eram enterrados. Então, tem todas essas reflexões. Enquanto eu estiver falando do JK, vocês vão ver que, no caso, o JK é a figura que eu acredito que podemos dizer mais importante da história de Brasília. Enquanto eu estiver falando do JK, vocês verão e ele tem todo esse misticismo mesmo em torno dele, da existência, da forma de se desenvolver. Eu vou indicar um filme para vocês no final e vocês poderão fixar isso em suas mentes, que é algo que pode vir a ser cobrado em uma questão de concurso. Novamente eu digo, trate com leveza. Não é uma questão para a gente discutir se não é. É mais para entender que existe essa teoria, que a história se deu dessa forma. E, claro, essas pessoas merecem sim nossa reverência pela força demonstrada para construir a capital do país. Apesar de muitas das intenções da construção não terem sido boas, como, por exemplo, fugir de eventuais cobranças da população, uma vez que Brasília, em teoria, é de mais difícil acesso para o povo, entendeu? Então, a gente vai vendo isso com o decorrer do curso. Vou pausar essa aula aqui e a gente continua na nossa próxima aula falando do tema sobre a primeira Constituição republicana, tá bom? Até já!